Assembleia de Deus, a harmonia. Queridos, com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Gostaria de saber se tem alguém pela primeira vez aqui nos visitando, alguém pela primeira vez, dê um sinal. Não? Ali atrás, sejam bem-vindas na graça de Jesus. A igreja está feliz, diga amém. Queridos, chegou um pedido de oração através da rede social. Priscila, uma jovem que está muito desesperada e, inclusive, atentando contra a própria vida, e saiu de casa. Nós vamos orar nesse instante, para que Deus estenda as mãos. Ele veio trazer vida abundante. Querido Deus e Pai, ajude Priscila onde quer que ela esteja, que a Tua bênção salvadora venha sobre ela, que ela possa ter um encontro contigo e ter a sua vida transformada para gozar não apenas na vida aqui, mas na eternidade. Tua palavra diz que aqueles que ouve a Tua palavra, que Te recebe como Senhor e Salvador, neste mundo conquistarão 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Que seja assim na vida de Priscila. Nós concordamos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Muito bem. Queridos, nós vamos remir o nosso tempo. Hoje está aqui essa mesa posta. Aqui está a representação do corpo e do sangue de Jesus. No dia como este, eu me sinto sempre na obrigação de falar sobre o núcleo do Evangelho. Sem o sacrifício de Cristo, todas as coisas perdem o sentido, o significado, que está à base de tudo. Eu quero convidá-los para a gente ler Mateus 26 e 39, tomando esse verso como a base para a nossa reflexão de hoje. Estamos aqui hoje os 21 novos membros da Igreja Assembleia de Deus Harmonia, que foram batizados no último batismo, e hoje pela primeira vez vão participar da ceia do Senhor. Os que estão presentes, dê só um sinal com uma das mãos. Muito bem. Vocês são muito bem-vindos, é uma alegria tê-los e participar desta comunhão com vocês. Saibam disso. Olha o que diz o texto, Mateus 26 e 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como Tu queres. Amém? Tomem todos assentos. Queridos, a partir desse verso, a gente pode sentir um pouco como foi difícil para Jesus o enfrentamento da morte. Na condição humana, ele aparece aqui fragilizado, não é? Como homem, e completamente exposto. E ele faz um pedido ao Pai. Olha o peso desta hora. Ele chega e diz: Pai, se possível for,
Ele estava dizendo: Pai, se existir um outro meio, uma outra forma de resgate, se houver uma saída para a humanidade, sem que eu tenha de morrer por ela, pela humanidade, se tiver, se for possível, não deixa eu beber esse cálice da morte, esse cálice de humilhação, de escárnio, esse cálice onde eu serei traspassado, minhas mãos, meus pés, o meu lado, esse cálice que exigirá de mim todo o meu sangue, esse cálice que implica numa coroa de espinhos na minha cabeça, e alguém batendo, aprofundando os cravos. Ele orava insistentemente, e a angústia foi tão grande que ele começou a suar gotas de sangue. Imaginem a tensão, o esmagamento, o desafio. E foi exatamente aqui que ele disse: se tiver uma saída, sem que eu beba, todavia, ele prosseguiu: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se entregou como cordeiro mudo levado ao matadouro. Ele, Deus, ele detentor de todo o poder, ele criador de todas as coisas, ele que tinha todo o poder nas mãos, ele que poderia ter resistido à prisão, ele disse: se quisesse, ele chamaria 12 legiões de anjos e ninguém prenderia ele. Mas se aproximando a hora de suportar o meu e o seu pecado, ele estava aqui dizendo: se possível for, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Isso estava determinado. Não havia outra forma, porque nós, os humanos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E esta morte era necessária, não por causa dele, mas por nossa causa. Não havia uma religião, uma regra, um texto, uma palavra que pudesse tirar a gente dessa. Para nossa salvação, a palavra se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus. Ali estava a palavra em corpo humano, para enfrentar a morte. E olha que a Bíblia diz que ele é o cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Não tinha como retroceder. Não havia um plano B. Não tinha um plano B. Era só esse plano. Jesus sem a cruz não resolveria o nosso problema. Jesus sem passar pela morte não resolveria a nossa demanda, porque a nossa sentença era a morte. Ele havia dito: certamente morrerás, se pecares. E nós pecamos. E Deus é justo
Ele não retrocede na sua justiça. Ele é o Senhor, juiz de toda a terra. E naquela hora, lhe houve por bem esmagar Jesus. Porque ali ele estava representando, estava carregado dos nossos pecados. E não havia saída. O ser humano poderia fazer tudo, ele jamais transcenderia, alcançaria o patamar exigido por Deus. Quando a gente ler em Gênesis 11, a gente vai encontrar uma passagem interessante. O homem pecador, querendo chegar a Deus, sabe como? Fazendo uma edificação, um edifício, uma torre. Dizendo, nós vamos fazer uma torre, para que através dessa torre a gente chegue aos céus. Vocês acham que isso é possível? Mas essa é uma tentativa inócua, não traz solução. Mas o homem querendo se salvar, aqui está uma metáfora importante, um edifício sendo construído por diversas pessoas para chegar aos céus. Como? Completamente impossível. Então não havia saída para o homem transcender, alcançar a eternidade, chegar aos céus, através de seus próprios feitos. Depois, através das boas obras. Seria possível? Com a nossa própria justiça? Se tivesse, Deus tinha evitado Jesus morrer. Ele não seria o cordeiro imolado desde a fundação do universo. Por quê? Se a gente conseguisse, através das nossas obediências a regras, a textos, a leis, se a gente carregasse essa capacidade, não precisaria da morte. Mas ninguém conseguiria fazer isto. Olha o que diz Isaías, no capítulo 64, e o verso 6 em diante. Vamos ver. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como a igreja. Pode. As nossas melhores justiças, ainda assim estão carregadas de pecados, de más intenções, de orgulho, de soberba. E a salvação não vem através das obras para que ninguém se glorie. Os céus serão um ambiente maravilhoso, porque lá ninguém vai se gloriar, vai glorificar aquele que é digno de receber toda honra, glória e louvor. E todos nós carregaremos leveza, gratidão, adoração, louvor, expressões de gratidão. Esse é um ambiente celestial, eterno. Porque ninguém vai chegar lá sem aprender com aquele que é manso e humilde de coração e encontrou descanso para as nossas almas. Nós encontramos nele esse descanso, essa instrução, esse ensino. Então, olha, todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Como seria possível Jesus não morrer no nosso lugar? Se nessa condição aqui, o que nos resta é a morte. Perdemos o vício e nos empurram para longe. Não existe ninguém que clame pelo teu nome,
que esteja disposto a firmar seus passos em ti, porquanto escondeste de nós o brilho da tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas malignidades e transgressões. Entregues a nós mesmos, só morte, só destruição. Não há ninguém. Mas aí a gente viu essa edificação falhou, não chega. A gente vê agora as boas atitudes, a nossa justiça própria, como trapos de imundícia também não chega. E aí a gente vai para o Salmo 49, versos 6 a 8, que aqui diz: vamos confiar nos recursos da gente? Vamos confiar no ouro, na prata, no dinheiro? Daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam na abundância de suas riquezas? Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão ou pagar a Deus o valor da sua vida. Ninguém. Porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Ficou claro que não dava para Deus dizer: tá certo, eu vou tirar o cálice, eu vou evitar o sacrifício. Não dava. Ficou claro? Por isso que Jesus disse: se for possível, se possível for, todavia, não me poupe, não me poupe. E a Bíblia diz que Deus, olha, Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Olha, ele não poupou Jesus, e naquela hora ele o entregou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a morte que era para nós, ele assumiu. Como ele tem poder para dar a vida e poder para resgatá-la, ele resolveu o problema com muito sofrimento, com muito desafio, com muita dor. Ele resolveu. Quem daqui teria o poder de dar a sua vida e depois resgatar a sua própria vida? Alguém aqui teria? Somente ele. Quando João teve uma visão nos céus, lá no livro do Apocalipse, a pergunta foi: quem é digno? Quem é digno de abrir o testamento? Houve silêncio no céu. Mas não foi só silêncio, foi choro. Ele chorou, porque não aparecia ninguém digno de ir abrir o livro, desatar os seus selos, abrir o testamento. Para abrir o testamento é preciso morrer. E quando ele estava inconsolável, veio uma notícia: eis o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Evangelho. Há tanta religiosidade nesse mundo, fincada, plantada, edificada sobre várias filosofias, mas nada disso vale. Somente o sacrifício de Cristo tem o poder de nos
resgatar de todo o pecado. Porque o quadro era terrível. Olha Gênesis 6 e 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Você já pensou? Isso eu, você. Sabe por que a gente tinha que morrer mesmo? Por causa disso aqui. Aí você diz, não, meu bebezinho é uma maravilha. Ele é um anjozinho. Deixa ele crescendo um pouquinho. E você vai ver o egoísmo aparecer. Você vai ver a disfarçatez, a mentira, o oprimir o outro, o querer só para si. É meu. Deixa ele crescendo para você ver. Quando pintar alguma coisa, ele quer pegar todas. Ele tem um interesse muito grande em satisfazer uma carência em si. E Deus observa tudo isso. Olha que coisa. O Senhor observou a perversidade do ser humano que havia crescido, e ele desenvolve-se, isso tem vida própria. O pecado cresce, aumenta, se avoluma. E aí Deus olhou que as ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Por isso tinha que haver morte. Não tem como restaurar isso aqui, não tem como emendar. Não é uma emenda que a gente precisava, não era uma reforma. A gente precisava ressuscitar outra pessoa. E para isso a gente tinha que morrer. Não havia solução. Dizer isso para muitas religiões é uma aberração, é ou não é? É loucura. Simplesmente não faz sentido para muita gente. Olha Mateus 15, 19. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Aí você diz, eu não tenho nada a ver com isso aqui. Será? Será? Os teus pensamentos, aquilo que vem na tua mente, diante dos desafios. Ah, queridos, a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Não tem uma pessoa salva que não carregue gratidão a Deus, porque sabe, todo salvo sabe o quanto esteve perdido, sem a compreensão do Evangelho. Não há aquele meio termo, não. A gente vai dizer sempre, eu sou o principal. Sem o novo nascimento, eu estaria do inferno para lá. Não perguntava. Não havia retorno, de forma alguma. Mas aí ele vem. Olha Romanos 1, 28. Além do mais,
considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz à prática de tudo o que é reprovável. Se você tirar Deus, todas essas referências, esses termos, esses limites de valores, de freios e contrapesos, tudo isso se perde e a pessoa entregue a si mesma, ela vai de mal a pior, enganando e sendo enganada. Essa é a pessoa, se a gente tirar Deus. Mas aí, olhando para essa situação, foi que Deus providenciou, levantou uma salvação poderosa, é o que diz a palavra. E aqui estava o poderoso Salvador, diante do desafio de morrer em nosso lugar. Aqui ele estava. E olha, Romanos 4:24, o que é que diz aí? Mas, igualmente, para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Você pode glorificar a Deus por isso? Quem tem essa consciência não tem essa, eu me desviei, eu naufraguei, não tem não, meu irmão. Que depois que bate uma consciência dessa, você injusto, foi justificado por Deus. Como? Através de Jesus Cristo, da sua morte. Aí tem gente com aquela filosofiazinha barata. Eu vou morrer, vou nascer de novo, vou me aperfeiçoando e vou chegar lá num patamar de perfeição. Que absurdo! Onde é que você encontrou? O diabo inventou isso. Você é purificado pelo sangue de Jesus e não por seus próprios méritos. Os nossos próprios méritos jamais nos elevaria. Assim como um edifício construído por mãos humanas não atingem os céus como eles pensavam, igualmente ninguém atingirá, porque as suas justiças, por mais reencarnação que você tivesse, não evoluiria, você continuaria como trapo de imundícia. Não alcançaria. A Bíblia diz: o justo veio morrer pelos injustos para nos levar a Deus. Diga amém. Então o Evangelho é isto. Evangelho é essa essência maravilhosa. Aqui está o coração do Evangelho. Adianta a gente fazer um culto aqui e dizer: leva a tua bênção, leva. Isso não chega a lugar nenhum. Nós temos que ensinar o Evangelho de Jesus, salvação através de Jesus, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus não há outro nome dado aos homens, através do qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Aí vem o diabo querendo dizer: não, se você seguir a regra, se você fizer algumas feiras básicas, se você fizer alguns sacrifícios, você vai evoluindo. A gente faz em favor do próximo porque fomos salvos e não para ser salvo, porque só Jesus salva. E ele salva independente. Vocês pensam que aquele marginal, criminoso, que foi crucificado ao lado de Jesus,
ele desceu da cruz e foi fazer caridade para ser salvo? O que é que Jesus disse a ele quando ele disse: mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? O que é que Jesus disse para ele? Você vai evoluir. Não, Jesus disse: você vai evoluir, meu filho. Você vai ressuscitar muitas vezes, você vai nascer muitas vezes, e você vai galgando um degrau depois do outro, para então, depois, por fim, quem sabe um dia, eu vou desfazer da minha própria palavra, porque eu já disse que aos homens está determinado morrer uma única vez, e vindo em seguida o juízo. Eu vou tirar isso aqui, e você vai evoluir aí através de várias reencarnações, para depois você chegar a um patamar. Se fosse assim nessa evolução, o mundo estava muito bom, não estava? Os milênios que já passaram, todo mundo passando e evoluindo, o paraíso já estava aqui. Mas é exatamente o inverso. Quanto mais estão indo e vindo, se fosse essa lógica, está piorando. O amor está esfriando de quase todos os corações. Então a realidade mostra o contrário. Mas mesmo assim a cegueira, porque não querem crer no Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz isso. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Aí as pessoas ficam deslizando nesse engano, nessa mentira, e achando que estão evoluindo. E aqueles que estão num patamar mais elevado do poder material, aí é que campeia a desgraça no meio deles, porque estão pior do que os demais. É ou não? Tem uma classe alta ali sugando o nosso sangue ou não tem, em Brasília? E em cada casa de poder, o que é que tem lá? Muito: mentira, roubo, corrupção, traição, egoísmo, vaidade, soberba, mentira, leis que são opressoras, defesa de bandidos, em detrimento do cidadão de bem. É isso ou não? Estão evoluindo? Não. Só há um jeito. Cada um, grande e pequeno, se arrepender e se converter e receber o perdão mediante uma confissão sincera, e crer que a morte de Jesus Cristo foi para grandes e pequenos, ricos e pobres, todos nós, porque Ele morreu por todos, para resgatar a gente do pecado. O pecado atinge todos. Então, meus queridos, a única solução está aqui, olha. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Que coisa linda! Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. É por isso que ele recomendou que a gente não parasse de celebrar a sua morte. Não parasse. Pegou esses dois elementos, representando seu corpo, sua encarnação, o vinho representando o seu sangue, para que a gente pudesse passar isso de geração em geração, de pais para filhos, ensinando que é através de Jesus e não de nenhum outro. A mãe de Jesus não resolveria, João não resolveria, Pedro, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem Isaías, nem Daniel, nenhum dos profetas teria o poder de nos resgatar, só Jesus. E para isso a lei e os profetas apontavam sempre para Jesus.
E João, o maior homem nascido de mulher, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha, que ele tira o pecado do mundo. Olha, Isaías 53:4, escuta bem, você de casa, talvez você ache estranha essa pregação, porque em muitos púlpitos só se fala de bênção, bênção, bênção. As pessoas estão vendendo saúde por aí, estão vendendo chave de apartamento. Ah, queridos, isso aqui é muito maior, isso é muito mais enriquecedor. Coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas, essas são secundárias, serão acrescentadas. Mas aqui está a prioridade da prioridade. Olha lá, Isaías 53:4. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos, agora a igreja, fomos? Então glorifica a Deus, porque ele, as dores dele, as dores que fizeram-no dizer o que nós lemos na leitura: Pai, se possível for, me livra dessa dor, dessas dores, dessas angústias. Mas aquelas dores eram as nossas culpas, as nossas iniquidades, que ele estava tomando sobre quem? Sobre ele. Para quê? Para nos livrar da morte. Isso é demais, não é? Mas de fato ele foi traspassado. Aquela espada foi por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foram as tuas mentiras, as minhas mentiras, as nossas disfarçatez, os nossos pecados, as nossas iniquidades, a inclinação maligna do nosso coração. Foi por causa disso que ele foi traspassado. Aquela coroa de espinho, esmagando e humilhando, era nossa. Não era dele, a cruz era nossa. Já disse o poeta Gioia Júnior. A cruz era nossa. Todas as demais coisas eram dele. Mas a cruz era nossa. E ele a tomou sobre si. Por amor. Na cruz nós vamos encontrar a justiça e o amor. Por que a justiça? Porque era justa aquela morte. Aquela foi uma morte justa. Porque ali estava a minha culpa, a sua culpa, a nossa culpa. E nós éramos culpados, dignos de morte. Então ali estava a justiça, a Bíblia diz, a justiça de Deus estava ali. E ali estava o amor. Então ali na cruz, no cenário da crucificação, aparece a justiça e o amor.
Deus amou o mundo de tal maneira, morrendo pelos ímpios. Olha o verso 6, Romanos 5 e 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Verso 8, do mesmo capítulo 5. Olha, de Romanos. Porém, vamos lá. Porém, eu quero que vocês façam com bastante força. Leiam aí toda a igreja bem forte. Depois eu leio para os de casa. Mas vamos ler aí. Leiam vocês. Glória a Deus. Você vai deixar Jesus, é? Não tem uns bobinhos por aí, não pode passar por uma luta que diz, eu larguei a fé, eu estou magoado com Deus, eu estou machucado, e fica retrocedendo, tirando a mão do arado. Meu querido, aqui está uma manifestação do amor de Deus, a maior prova de amor. Deus não apenas provou, Ele comprova seu amor. Ele amou tanto que deu Jesus. Um filho se nos deu. O principado, o governo está sobre seus ombros. Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Já me inspirei para uma nova mensagem. Já pensou? A profundidade desses pontos. Eu tenho um Pai eterno, sim, um Pai sublime, eterno, muito acima do Pai material. E Ele sabe dar boas coisas a quem lhe pedir. Ponto importante, não é? Queridos, como é bom se sentir abraçado por este maravilhoso conselheiro, não é? Que Deus grandioso, que comprova o seu amor para conosco. Olha, 2 Coríntios 5 e 21. 2 aos Coríntios. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Diga glória ao Senhor. Você sabia que agora você é a justiça de Deus? Você pisa, o diabo tem que sair. Eu ouvi uma coisa tão bela, foi ontem. Eu estava no escritório, meditando e orando. Deus me disse uma coisa tão sublime, tão grandiosa, que a gente tem medo até de falar. A gente fica com temor e com tremor. Porque esse Deus que fala com a gente, que pagou um preço caríssimo. A Bíblia diz que os segredos dele é para com os que o temem. Então, quando a gente teme, ele conta segredos a gente. E ele descreveu mais ou menos livramentos que ninguém poderia dar. E ele disse: eu te dei. E como eu posso conferir tais livramentos? Ele me disse como o inimigo se levantou. E se não fosse ele, eu estaria destruído. Mas como ele interveio. Isso não é novo, porque isso está na Bíblia, não é?
quando ele pediu para cirandar com os discípulos, com os apóstolos, com Pedro, e ele intercedeu, ele interferiu, ele põe freios, ele dá preparação, ele dá estrutura para a gente fazer a superação. Se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, o inimigo teria me engolido vivo, disse o salmista. Então ele vem, e aí o que é que a gente vai fazer? Ficar debaixo das asas do Onipotente, e debaixo das asas do Onipotente nós estamos seguros, protegidos, guardados, abrigados. Eu não quero nem saber. Tem gente preocupada para descobrir o nome do demônio que está sendo invocado para lhe perseguir. Meu filho, dorme tranquilo, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e serás verdadeiramente alimentado. Você pode crer na promessa do Senhor? Então durma em paz eu me deitarei e dormirei, porque somente Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O justo nunca será abalado. Por que ele não será abalado? Porque quem o justificou foi Deus. E justificou através de Jesus, dos méritos de Jesus. Não são os nossos méritos. Por isso, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu no nosso lugar. Qualquer acusação que vier, a gente diz. Ele diz: você cometeu o pecado. Aí a gente diz: coma. Não é como disse alguém. Como? Você. Aí a gente vai dizer: aquele morreu, já morreu. Fui crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Tem demônio que possa? Algum demônio pode enfrentar uma pessoa que carrega isso? Olha Gálatas 2:20. Eu vou terminar. Vou terminar agora. Vamos parar. Agora vamos botar a igreja. Vocês vão ler de novo, tá? Vamos lá. Leiam aí, por favor, todos com a voz do peito mesmo. Tá bom esse pulmão aí, não tá? Depois vocês tomam a água, mas faz um esforço agora. Vamos lá. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glorifiquemos a Deus, meus irmãos, e vamos avançar. Aqui não tem retorno, é para frente. É para frente que nós vamos avançar em nome de Jesus. Que maravilha, os de casa já leram, não estava para fora aí? Estava, então vamos ganhar tempo, meus queridos. Se tiver alguém que ainda não entregou sua vida, não confessou Jesus como Salvador, esse é um momento especial. Você poderá tomar uma decisão, entregando sua vida a Jesus. Você de casa, você do carro, você aonde quer que esteja, talvez em outro país. Algumas pessoas estão em outros países e participam desse culto, seja no mesmo momento ou depois. Você pode sim receber a Cristo,
porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E bem-aventurados os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Se tiver alguém, tanto agora quanto no final, como alguns fazem, pode nos procurar e confessar que estão entregando suas vidas a Jesus. E tudo isso será considerado, porque o Espírito Santo está aí, te conhecendo, te assistindo e falando ao teu coração. Amém? Deus abençoe grandiosamente a todos.